nosso Em Pauta de hoje vai trazer o assunto do afastamento do prefeito da cidade de Parauapebas, aqui no Pará, o senhor Darcy Lerme. Vamos conversar com o advogado de defesa do prefeito, o doutor Cláudio Moraes, que vai poder explicar para a gente um pouquinho mais sobre esse processo. Doutor Cláudio, muito obrigada por o senhor ter disponibilizado esse tempinho aí, poder estar aqui com a gente para esclarecer melhor esses assuntos. E eu já começo com uma pergunta, com a pergunta que todo mundo quer saber: o que causou o afastamento do prefeito? Olá, Luciana, boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Sim, áudio ok. Ok. Então, Luciana, na data de ontem, 8 de novembro, houve uma decisão da Vara da Fazenda de Parauapebas, onde o juízo local de primeiro grau decidiu pelo afastamento do prefeito Darcy Lerme por 90 dias. Esse afastamento, essa decisão, ela vem dentro de uma ação de improbidade administrativa protocolada pelo Ministério Público do Estado, cujo objeto trata de contratação de servidores temporários. Então, é dentro dessa ação que houve essa decisão. Essa ação ela foi protocolada ainda esse ano, ela teve uma tramitação bastante célere e já foram feitas, protocoladas todas as defesas necessárias. Esse processo teve algumas audiências, inclusive, ao longo do processo. Foram apresentados documentos pela administração, pelo prefeito, pela própria Procuradoria Municipal, Procuradoria-Geral do município. E, para nossa surpresa, ao longo do processo, o Ministério Público requereu o afastamento do prefeito e, infelizmente, houve a decisão nesse momento pelo afastamento. A gente respeita a decisão, obviamente, vai cumpri-la integralmente, mas, entretanto, vamos também recorrer, da decisão para o Tribunal de Justiça do Estado, e a gente acredita na reforma da decisão para que o prefeito retorne para o seu cargo, que é o seu lugar de direito, uma vez que ele foi eleito democraticamente nas eleições de 2020, e um afastamento sempre é uma agressão, Ela não deixa de ser uma agressão à decisão soberana do povo. Então, a gente entende que o prefeito precisa voltar para o seu cargo e, dentro do cargo, equacionar as questões administrativas, que é para isso que o gestor foi eleito, para isso que a sociedade, a população, o cidadão vai até a urna, vota no seu candidato, e aquele que é eleito, ele vai ter ali todo o seu mandato para poder equacionar os problemas que toda a sociedade possui, e é necessário que as autoridades públicas tenham a diligência, a condição toda plena para poder atuar. E a gente sabe que a problemática, os problemas que a sociedade vive no dia a dia, os problemas são complexos. A gente possui uma sociedade cada vez mais complexa. Com certeza. E eu entendo que não há uma solução fácil para problemas complexos. Então, enfim, nesse momento, eu entendo que é isso. O resumo é esse: é uma ação de improbidade relacionada à contratação de servidores temporários. Agora, doutor Cláudio, as eleições aconteceram em 2020, o prefeito foi empossado em janeiro de 2021. O efeito, o que envolve esse processo, diz respeito já a esse mandato do prefeito Darcy? Na verdade, a ação ela não tem nada a ver com o mandato em si, Não é uma questão que envolva o mandato, é uma questão que o Ministério Público entendeu que havia uma contratação, um quantitativo que o Ministério Público entendia excessivo de servidores temporários, e o Ministério Público entendia pela realização de concursos públicos. É interessante esse ponto, Luciana, que é o seguinte: Parauapebas é um município atípico no que diz respeito à sua finança, o seu orçamento, vamos falar assim. Por quê? O município de Parauapebas é um município que possui a característica de receber royalties do minério. A gente sabe que o município de Parauapebas é um dos municípios
de maior destaque no mundo em relação ao minério. Entretanto, esses recursos eles não podem ser utilizados para pagamento de pessoal, tá? De custeio, e não pode pagar folha de pagamento, vamos falar assim, de uma forma mais direta. Então, todo recurso que o município, vamos imaginar aqui uma análise leiga, uma análise de uma pessoa que possa fazer uma análise de Parauapebas somente através dos números, através, de repente, de um quantitativo considerável no que diz respeito a uma arrecadação. A arrecadação de Parauapebas, oriunda dos royalties, ela não pode ser analisada no sentido de poder utilizar aquele recurso para efetuar pagamento de pessoal. Então, esse recurso ele precisa ser aplicado em infraestrutura, tá? Então, se o município recebe um quantitativo de 10, né, em termos, vamos colocar aqui, recebeu 10 milhões em royalties, ele não pode aplicar esse dinheiro em folha de pagamento. Ele precisa aplicar esse recurso em infraestrutura. E o que isso vai ocasionar quando o município tem, de repente, uma elevação nesse recebimento de royalties? Obviamente, o município vai ter um caixa maior para poder fazer investimentos em infraestrutura. Entretanto, esse recurso que veio a maior, esse recurso que veio de forma extraordinária, esse recurso que veio também em decorrência da atuação do próprio gestor, ele não é para sempre. Então, é por isso que esse recurso não pode efetuar pagamento, folha de pagamento. Esse recurso ele é destinado para obras, especialmente para infraestrutura. Então, se o recurso reduz, né, em decorrência do royalties, que diminuiu, as obras vão paralisar. O quantitativo de obras vai reduzir. Ok. Entretanto, a folha de pagamento, ela permanece estável. Então, por isso que muitas vezes esse município, por ter essa característica, opta por ter ali um quantitativo de contratados temporários, porque em reduzindo também, isso aqui é um argumento apenas, tá? Isso é um dos pontos, mas é um ponto muito relevante. Então, se aquele recurso do royalties reduz, obviamente o município não terá ali na sua folha de pagamento aquele quantitativo de pessoas de forma definitiva, que é justamente o que ocasiona, obviamente, com a realização dos concursos públicos. Então, existe o respeito pelo concurso público, obviamente. Entretanto, é necessário que o gestor desses municípios que têm essa características, né, de relação aos royalties do minério, eles possuem também essa realidade que é preciso analisar. Porque se o recurso diminui ou acaba, porque o recurso mineral ele não é infinito, Luciana. Ele vai terminar um dia. Então, você não pode ter também uma folha de pagamento de efetivos inchada ao ponto de você não mais suportar quando esse recurso dos royalties diminuir ou terminar. Certíssimo. Doutor Cláudio, a gente viu, bem, pelas notícias que estão circulando, aí eu queria que o senhor explicasse melhor, uma das acusações que tem dentro desse processo é de que a prefeitura já teria sido alertada a respeito de contratações, e mesmo assim, depois desse alerta que foi dado pelo Ministério Público, me corrija se eu estiver errada, mesmo assim a prefeitura ainda contratou. Isso procede? Então, Luciana, o que acontece? A ação, ela tem como objeto contratados, tá? Servidores temporários, contratados. Houve na nossa apresentação de defesa do prefeito Daci, apresentação de números. Por exemplo, a decisão que proibiu... Vou contar aqui fazer uma análise cronológica. Quando o Ministério Público protocolou a ação, ele pediu duas coisas. Que o município não contratasse mais ninguém e que o município, a administração pública, apresentasse um cronograma para concurso público. O juízo local concordou, atendeu ao pedido do Ministério Público, nos dois pedidos, e intimou o gestor municipal, o prefeito Daci Lerner. O município cumpriu as duas coisas. Não foi mais contratado, né? Foi proibida a contratação interna,
de forma imediata, e mesmo no curto espaço de tempo que foi dado, o município também apresentou um cronograma do primeiro concurso público. A gente tem que levar em consideração aqui duas coisas, Luciana. A proibição, a ação, ela trata sobre contratados, servidores contratados temporários. O que houve depois da decisão foi três contratações que elas se encaixavam na exceção da decisão, porque a decisão ela disse que não era mais para contratar, salvo alguma exceção, alguma questão excepcional, e desde que fosse também informado ao Ministério Público. E no caso, os três contratos que houve após a decisão, tratavam-se da área de saúde, 3 médicos, onde desses 3 médicos tratavam de substituição. E uma dessas substituições era em decorrência do falecimento de um médico. Ou seja, eram 3 contratações muito importantes, salvo engano, um deles era cardiologista, eram 3 especialistas, e elas foram bem justificadas. A gente entende que não houve uma contrariedade à decisão. Pelo contrário, as 3 contratações se encaixavam na exceção que a própria decisão estabelecia. E o que houve também posteriormente a isso foram as exonerações ou nomeações de cargos em comissão, cargo de confiança. E os cargos de confiança, eles não eram objeto da ação de improbidade. Até porque os cargos em confiança, cargos em comissão, eles são criados por lei municipal. Inclusive, seu quantitativo é estabelecido em lei. Então, esses cargos nunca foram questionados legalmente. Nunca foram questionados a sua legalidade. Então, eles não se encaixam dentro do objeto da ação de improbidade protocolada pelo Ministério Público. Então, assim, no nosso entender, no nosso entendimento, não houve desrespeito à decisão, né, porque as 3 contratações temporárias foram devidamente justificadas e posteriormente informadas ao Ministério Público, e as nomeações que ocorreram, elas não eram objetos da ação, porque o cargo em comissão não era objeto da ação de improbidade pelo Ministério Público. Então, a gente entende que a decisão foi fielmente cumprida. E mais um detalhe, quando a gente apresentou o cronograma, e também houve ali um questionamento do Ministério Público que, olha, esse cronograma ele traz pouca quantidade de vagas de concurso em relação ao quantitativo de contratados. Só que nós deixamos isso também claro na apresentação do material, de que aquela apresentação era apenas o primeiro cronograma. A gente tem que lembrar, Luciana, que a sede da Prefeitura de Parauapebas pegou fogo. Ela foi incendiada, né? Ela teve um incêndio. Isso foi notícia até, né? Recentemente aconteceu isso. Exatamente. O que acontece? Desde o início do ano, a administração pública municipal estava promovendo uma espécie de reforma administrativa. E essa reforma administrativa também, obviamente, impactaria a questão dos concursos, né? Tinha dentro dos seus objetos, dentro da sua pauta, a questão de novos concursos públicos. Infelizmente, ocorreu o incêndio atingiu pontos estratégicos da prefeitura, né? Ainda bem que, dentre os males todos que o incêndio causou, o setor de licitação não foi atingido, isso foi muito importante para que as obras e os serviços não fossem paralisados. Entretanto, órgãos importantes como a própria Procuradoria-Geral do município, que muitas vezes é o órgão que capitania ali algumas mudanças internas, administrativas, conduz, na verdade, alguns trabalhos, de forma muito habilidosa, inclusive, pegou fogo. A sede da Procuradoria-Geral do município pegou fogo. Outros órgãos importantes, salvo engano, a Secretaria de Administração também. Ou seja, obviamente, esse incêndio impactou o trabalho administrativo interno para poder se promover de forma mais eficiente, mais célere, a reforma administrativa que estava sendo trabalhada internamente. Mesmo assim, houve uma reacomodação das pessoas dentro de outros prédios públicos, e o trabalho foi dado continuidade. Mas nós não temos como ignorar que esse trabalho foi desenvolvido com mais dificuldade. Então, isso também vai impactar no próprio tempo, na própria demora da elaboração de um projeto, de uma reforma administrativa que o município de Parauapebas comporta, até porque se trata de um município grande, uma máquina administrativa grande, realmente com problemas sociais. Enfim, é um município, Luciana, Parauapebas é um município que, independentemente do período, se o Brasil está em crise,
se o Pará está em crise financeira, se o Brasil... Ou seja, o Parauapebas sempre é um município atrativo. Você sempre terá em Parauapebas uma característica diferente de muitos outros municípios. Por quê? Por se tratar de um município nacionalmente conhecido pela sua atividade minerária, por ser um município pujante, um município rico, um município que tem ali um dos maiores investimentos da Vale, ele é um município que atrai permanentemente pessoas de todo o Brasil. Então, quando você também atrai pessoas de todo o Brasil, você também, permanentemente, você tem uma demanda social na área da saúde, na área da educação, na área da saúde, da segurança pública, perdão. Ou seja, e isso é uma característica que, inclusive, dificulta o próprio planejamento do gestor. Porque se eu sou gestor de uma cidade que a minha população é X e a gente não tem uma característica de permanente mudança naquele quantitativo, muito pelo contrário, a gente não tem ali uma característica de ser um município atrativo, no sentido de atrair pessoas para dentro da sede, para dentro do município, eu tenho uma possibilidade muito maior de poder fazer planejamento. Diferente do município como Parauapebas, que a gente, inclusive, o município de Parauapebas, ele acaba suportando. Isso acontece não é só com Parauapebas, a gente sabe que os municípios polos, os municípios que são ali destaque dentro de uma região, eles acabam absorvendo isso. Essa é a realidade. Então, o Parauapebas acaba também suportando a questão da saúde pública de toda a região, de outros estados, inclusive. Nós temos um hospital geral em Parauapebas, o HGP, que ele é um hospital regional, de fato, mas não de direito. Ou seja, o município suporta as demandas de saúde de todos os municípios da região, mas ele é um hospital municipal. É óbvio que ele vai estar sempre de portas abertas. Isso não se questiona, isso não é nem ponto de debate. Agora, é também necessário entender que essa demanda maior, ela exige também um esforço triplicado do gestor municipal, né? Porque você não tem como prever o quantitativo, né, de demandas, justamente porque você tem demandas de outros municípios que vão até Parauapebas e se utilizam do serviço público, que obviamente é aberto a todos. Perfeito. Doutor Cláudio, quero lhe agradecer realmente por o senhor estar aqui, ter explicado para a gente um pouquinho sobre esse processo. Vamos acompanhando aí, vamos ver se a gente consegue... Vamos atualizando, inclusive, essas informações, a gente deixa aqui o espaço aberto para qualquer outra novidade nesse processo. Muito obrigada, boa tarde para o senhor. Obrigado pelo espaço. A gente vai recorrer à decisão, nós aguardamos, nós acreditamos que a gente vai reverter essa decisão e, sempre que necessário, também estou à disposição. Obrigada, doutor Cláudio. Boa tarde.